Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Mateca. Eu sou o professor Walter. Já no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com divisores e o máximo divisor comum, que é o MDC. Mais uma vez, uma grande aplicação da fatoração está presente nos estudos da matemática. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, ative o sininho que toda semana tem vídeo novinho para vocês. Então vamos lá! Divisores de um número natural. Então agora, diferentemente dos múltiplos, né? Por exemplo, lá no exercício que a gente viu no vídeo anterior, se você perdeu, está aqui embaixo na descrição, a gente queria quais eram os múltiplos de 12, todos os números que eu conseguiria escrever a partir do 12. A gente viu 0, 12 ou 24 e assim sucessivamente. Agora eu quero o contrário, eu quero os números que dividem o 12, aqueles números que são parte do 12. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, este exercício aqui ele está te perguntando justamente com o número 12. Tatiane fez 12 pães e pretende distribuí-los em caixas nas seguintes condições. Todas as caixas devem conter a mesma quantidade de pães e nenhum pão pode sobrar fora delas. A pergunta, como será a tal distribuição? Observe, então, por isso que faz sentido a gente falar nos números que dividem o 12. Então, por exemplo, vamos começar sempre por aquele número que divide qualquer outro, que é quem? O 1. Então, a gente sabe que os divisores do número 12, o primeiro positivo, tá? A gente vai considerar só os positivos aqui no caso, seria o número 1. Depois outro número que a gente sabe, o 2. Depois outro número que a gente sabe que divide o 12, lá na tabuada. Tem o 3, tem o 4, tem o 6 e tem quem? E tem o próprio 12. Não existe mais nenhum outro número que dê para a gente dividir o 12. Obviamente aqui a gente não está considerando os negativos, senão você poderia colocar mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e o mais ou menos o 12. Então o que isso significa no exercício, né? Ou ela colocaria os 12 pães em uma única forma, ou ela colocaria os 12 pães em duas formas, cada uma com o quê? 12 dividido por 2, 6. Ou a gente colocaria os 12 pães em três formas, 12 dividido por 3, 4. Então seria 4 pães em cada forma. Aqui seriam 3 pães em cada forma, aqui seriam 2 pães em cada forma e por fim, 12 forminhas, a gente colocaria um pão em cada forma, tá certo? Então é extremamente simples a gente olhar na ideia dos divisores. Então quando a gente falou lá, por exemplo, você fala que o 18 é igual a 6 vezes o 3. O que eu digo com isso, né? O 18 ele é múltiplo de 6, ok. O 18 é múltiplo de 3, ok. Assim como agora eu posso dizer o seguinte, o 6 divide o 18, o 3 divide o 18. Obviamente, a gente sabe também que o 9 divide, que o 2 divide, entendeu? Então não tem problema. Agora, o que a gente faz? O que eu vou falar para vocês? Como é que a gente determina os divisores de um número natural? É claro, a gente vai ter que fazer o quê? Fatorar. É extremamente simples. Olhem só. Algoritmo para determinar os divisores de um número natural. Bom, a gente viu que para encontrar os múltiplos de um número, basta a gente pegar e multiplicar esse número por 0, por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente. Ou seja, é simples. Agora, como é que faz para a gente encontrar os divisores de um número natural? Eu já adiantei para vocês que para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer o quê primeiro? Fatorar o número. Então eu pego o 12, divido ele por 2, dá 6. Divido ele por 2, dá 3. Divido ele por 3 e dá 1. Acabou, né? Divido ele por 1 não faz sentido mais, tá certo? Então, o que a gente tem? O 12 por 2 deu 6, por 2 deu 3 e por 3 deu 1. Então, como é que a gente faz para determinar os divisores? Basta você fazer o seguinte, que é o algoritmo bem simples a gente lembrar de vocês conseguirem fazer. O primeiro número que a gente sabe que sempre divide é quem? É o 1. Aí, o que você vai fazer? 2 vezes 1, 2. Beleza, não tem mais com quem esse 2 multiplicar. Aí você vai para o próximo. 2 vezes 1, 2. Só que você já encontrou 2, então você vai fazer o quê? Vai para o outro. 2 vezes 2, 4. Não tem mais quem multiplicar esse 2. Então vamos para o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Pronto, finalizei. Não tem mais quem eu utilizar aqui para multiplicar. E esses números que eu encontrei, o 1, o 2, o 4, o 3, o 6 e o 12 são quem? Os divisores, no caso aqui, positivos do número 12, tá certo? Então é extremamente simples de a gente fazer para calcular os divisores de um número natural.
Porém, obviamente que se esse número for muito grande, ele vai ter uma grande quantidade de divisores, isso aqui fica um pouco até que inútil. Mas fiquem tranquilos, quem for prestar vestibular, quem for prestar um concurso, por exemplo, é desnecessário uma pergunta quais são os divisores de um certo número. É muito mais útil a gente saber quantos são os divisores. Mas isso aí a gente deixa para uma próxima aula. Então, pessoal, para a gente encontrar o máximo divisor comum entre dois ou mais números, a gente tem duas maneiras. A primeira maneira é usando a fatoração. Essa sim você pode utilizar para calcular de 3 ou mais, então 3 números, 4 números, 5 números, e o algoritmo de Euclides. Porém, o algoritmo de Euclides só pode ser usado para você encontrar o MDC de apenas 2 números inteiros, tá? Ele não vale para 3 ou mais números. O primeiro, que é o método da fatoração, ele é bastante simples. O que você vai fazer? A mesma ideia que a gente fez no MMC, você vai fazer a fatoração simultânea. Como você quer o divisor comum, o que você vai fazer? Você vai deixar em destaque aqueles números que você consegue dividir ao mesmo tempo, tanto 330 quanto os 240 e todos os fatores que assim forem aparecendo. O que isso tudo significa que eu estou dizendo? Vamos lá. Então você vai lá pegar o 330 e o 240. Bom, 330 e o 240, ambos são pares, ou seja, ambos eu consigo dividir por 2. A metade do 330 é quanto? É 165. A metade de 240 é 120, ok? Então, o 2 foi um número que eu consegui dividir tanto o 330 quanto o quê? O 240. Então, eu já deixei ele em destaque. Vamos para o 165. Esse eu já não consigo mais dividir por 2, porém o 120 dá. Então, continuando, ficaria o quê? 165 mantém, o 120 dividido por 2 dá quanto? 60. Mesma coisa. Observe que aqui o 2 eu não consegui dividir os dois números, por isso que eu não vou deixar ele destacado. Então, o que a gente faz? Continua dividindo. Por 2, aqui vai manter o 165 e aqui vai 30. Por 2, mantém o 165 e aqui dá 15. Bom, ambos os números não são mais o que? Pares. Então, a gente vai para um próximo divisor aqui. Vamos ver, será que dá para dividir por 3? O critério de divisibilidade por 3 é o seguinte. Se você somar os algarismos e der para dividir por 3, então o número inteiro também consegue. Então, ó, 1 mais 6 dá 7. 7 mais 5, 12. Como 12 é divisível por 3, 165 também será, ok? Em breve a gente vai fazer uma aulinha sobre critérios de divisibilidade. Guardem só. Então, o que a gente vai fazer? Vou dividir por 3. 165 dividido por 3 dá quanto? Dá 55. 15 dividido por 3 dá 5. Olha só, eu consegui utilizar o 165 e o 15, ambos para dividir por 3. Então, o 3 eu vou deixar destacado. Aí, mais uma vez, agora o que eu faço? Vou dividir por 5, porque não dá mais por 3. Aqui dá 11, aqui dá 1. Não dá mais por 5, vou dividir por 11. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Mesma coisa, todo o processo de fatoração a gente termina quando eu chegar no algarismo 1. Observe aqui, para finalizar, que o número 5 também foi possível utilizar ele para dividir tanto 55 como 5. Ok, e aí o que a gente finaliza então? O máximo divisor comum entre o 330 e o 240, como são divisores comuns eu quero o máximo, então basta eu pegar e multiplicar o 2 vezes o 3 vezes o 5, 30. Então o que esse 30 representa? O maior número que eu consigo dividir, tanto o 330 quanto o 240, tá certo? Então esse método aqui da fatoração é extremamente útil e válido. Façam ele quando você tiver 3 ou mais. Aí depois que eu explicar esse, você vai decidir se este, que é o método da fatoração, ou o algoritmo de Euclides, será mais conveniente. Porém, esse daqui só dá para dividir, só dá para usar com 2 números inteiros. Esse aqui você pode utilizar para 2, para 3, para 4, para quantos números você quiser saber qual é o máximo divisor comum, tá ok? Então vamos lá, o que é esse tal de algoritmo de Euclides? Ele é bem simples, você precisa apenas fazer o quê? Divisões, eles são divisões sucessivas. Vou deixar em destaque aqui o quociente e o resto. O que é esse tal de quociente e o resto? Onde que eu vou usar? Você pega aqui, por exemplo, o número maior que a gente tem, que é o 330, e o 240.
Aqui em cima eu vou colocar todos os quocientes de divisões e aqui embaixo o resto dessas divisões. E que divisões são essas? A primeira divisão que a gente faz é o 330 por 240. Como só cabe uma vez, então dá quociente 1, tá certo? E o resto, 240 para 330, sobram 90. Então, esse é o primeiro resto. Vou pegar esse valor e vou repetir ele aqui. Então, 90. 240 dividido por 90, dá quanto? Dá 2. Dá 2 e sobra o quê? 60, tá certo? Então, sobram 60. Certo? Porque 180 para 240 são 60. Pego 60 e repito ele aqui. Então, o que vai dar? 90 dividido por 60 dá 1 e sobram quanto? Sobram 30. Beleza, pego esse 30, repito ele novamente. 60 dividido por 30 dá quanto? Dá 2 e sobra 0. Bom, ótimo. Quando você chegar num resto 0, significa que este número, essa última etapa que você encontra, é quem? É o MDC, tá certo? O MDC entre 330 e 240. Esse daqui método é até que um pouco convencional, né? Não é todo mundo que sabe dele, não é todo mundo que utiliza, mas é um método também bem antigo, muito mais antigo do que o método da fatoração, tá certo? Então o que você faz? Você pega e vai fazendo divisões sucessivas. Quando você chegar e obter resto 0, significa que você parou e o último número que você utilizou na divisão, ele será o máximo divisor comum entre esses dois números que você está considerando, beleza? Então, para finalizar, eu só quero dizer para vocês o que significa quando o máximo divisor comum entre dois números for igual a 1, ok? Vamos lá. Então, pessoal, números primos entre si, né? O que significa dizer que dois ou mais números são primos entre si? É bem simples. Dois números ou mais serão primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles for igual a quanto? For igual a 1. Então, o que isso significa? Não vai existir mais ninguém sem ser o 1, que é o número que eu disse para vocês que divide qualquer número natural ou inteiro. Se não existir nenhum outro número além do 1, a gente diz que eles são números primos entre si, tá bom? É bem simples da gente entender. Então, o que significa? Quando o único divisor comum é o número 1. Então, dois números ou mais números são primos entre si quando o único divisor comum deles é o número 1. Por exemplo, o MDC entre o 2 e o 3 é igual a 1. Isso aqui já fica como regra para a gente. O MDC entre dois números consecutivos sempre será igual a 1, tá certo? O maior divisor comum entre dois números naturais ou inteiros consecutivos sempre será o quê? O número 1, tá certo? O maior divisor é o número 1. Outra maneira, por exemplo, o máximo divisor comum, né, o MDC, entre o 17 e o 3 será o quê? O número 1, tá bom? Então é isso, para a gente finalizar a teoria sobre os divisores, de um número natural. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, vocês perceberam o quanto que a gente utiliza a fatoração, desde o MMC, agora em máximo divisor comum, soma de frações, em diversos momentos a gente vai utilizar a fatoração. Logo menos vocês vão ver que também para calcular a raízes quadradas, raízes cúbicas de um número, se você souber fatoração, também vai te ajudar bastante, tá certo? Então é isso, eu deixo para vocês aí meu obrigado por assistir todos esses vídeos sobre matemática básica. Continue no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho que toda semana tem vídeo novo. Eu queria ir embora, mas antes eu vou deixar uma piada horrível para vocês, que é a seguinte, hein? Não se esqueça, hein? Fuja logo antes que você escute isso que eu vou te dizer. Mas você sabe o que o MMC estava fazendo no pé da escada? Suspense. Sim, ele estava esperando o MDC. Tchau. Voltem.